Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté SL. Acabamentos criativos na máquina de costura. Vamos vincar o nosso viés, aplicar na nossa peça aqui, colocar certinho. Uma dica importante é você sempre colocar a peça até o final do viés, tá? Então, não coloque a peça assim no cantinho, assim, ó, bem no comecinho, porque pode ser que a sua costura aqui não pegue totalmente no viés, tá? Saia desalinhada. Por isso que eu sempre falo 1 centímetro de margem de costura. Dependendo do seu viés, né? Aqui é um viés de 1 centímetro. Caso o seu viés seja mais grosso, mais centímetro de margem de costura, entendeu? Aqui eu tô fazendo a preparação do meu tecido pra gente aplicar o nosso viés. Então, aqui eu já tenho o meu tecido pelo lado avesso. O nosso ponto vai ser o ponto pluma, na tensão 3, largura 3, comprimento é o S1, tá? Da minha máquina. O ponto pluma. Por que que eu fiz pontos decorativos para o viés? O viés, ele dá um destaque a mais na peça, tanto branco quanto amarelo, cores um pouco mais claras, com uma costura um pouco mais escura, dá um tchan a mais na sua peça, certo? Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar, te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos e, claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples para que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda consiga entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e o custo é, ó, lá em cima. Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso. E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto. Então corre lá pro Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar. Aqui eu já fiz uma margem de 2 centímetros aqui, certo? Uma risca, né? Acima da margem de 2 centímetros ou 2 dedos, não tem problema. E você vai pegar e vai abrir essa margem aqui, ok? Do mesmo jeito que eu estou fazendo. E por que que você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo? Pra gente colocar o zíper aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. E vamos colocar o zíper nessa parte de cá, nesse vão onde vocês estão vendo. Esse tipo de corte, a gente vai fazer o acabamento, ok? Então, aqui eu já tenho a minha abertura. Você pode usar o ferro também, não tem problema. Você vai fazer isso aqui, ó. Um vinco nessa parte de cá. E abaixo, um vinco nessa parte de cá também. Feito o vinco, fica assim, essa abertura. E a gente vai colocar o zíper assim pra baixo, combinado? Então, a gente vai fazer assim, ó. E vamos fazer a costura junto com o acabamento. Depois de feito essa parte, é só você tirar as rebarbas de linha, né? O excesso de linha. Se você quiser cortar o excesso de zíper, também pode cortar, ok, ó. Se você quiser cortar o excesso de zíper, também pode cortar, mas não é necessário, combinado? A gente vai fazer com a nossa fita. Então, a gente vai dobrar a fita ao meio, assim, e vamos colocar dentro desse vão aqui, tá? Vendo que ela saiu aqui? Então, vamos puxar ela um pouquinho mais pra trás e vamos deixar ela aqui. Para esse acabamento, você vai precisar ter um pouco mais de coordenação, porque você vai precisar dobrar a fita
enquanto vai costurando e coordenando o tecido na hora de costurar a fita no tecido também. Então, é a coordenação do tecido e ir dobrando a fita aqui, entendeu? Agora, eu vou colocar o pé calcador na máquina. Prontinho. Vou colocar o tecido aqui. Vou abaixar a agulha no manual. E vou fazer a costura. Para essa costura, eu vou usar o ponto zigue-zague de 3 pontinhos na largura 4, comprimento 2, tudo bem? E vamos lá. Só tirar o excesso de costura junto com a fita. E o nosso acabamento está pronto, tá vendo? Ele fica assim. Esse ponto, você pode usar o ponto que você quiser. A fita do tamanho também que você quiser. Basta que ela dobre e entre no pé calcador, tudo bem? Aí, você pode fazer do jeito que você quiser. Vamos tirar um pouco essa costura que tá desfiando, tá vendo, ó? Então, vamos cortar toda essa costura. E em cima dessa costura mesmo, vamos passar um ponto bordado. E qual é o ponto bordado? É o ponto crescente da minha máquina, ok? Então, é o ponto crescente, o ponto onda. Pode fazer o ponto decorativo que você quiser. Lembrando, esse tecido é uma malha, então a gente vai precisar esticar ele um pouquinho para dar a elasticidade que precisa na hora de vestir, ok? E assim fica uma manga. E vamos fazer a mesma coisa na outra manga. Normalmente, a gente vira o tecido pelo avesso e faz a barra por dentro, não é verdade? Pois bem, a gente vai usar essa cor para fazer uma barra e um acabamento. Então, eu tenho aqui, o meu tecido é verde, eu vou colocar aqui a barra como se fosse branca, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma virada, 2 viradas, tá bom? E aí, eu vou passar um ponto reto para fazer a minha barra tradicional, né? Fazer a minha barra tradicional aqui com o ponto reto. Esse ponto reto você pode fazer com a cor do tecido, no caso aqui branco, pode fazer verde, que é a cor da parte da frente do tecido, ou você pode fazer com outra cor que mais se destaque na sua peça. Depois da costura feita, ele fica assim, você vai assentar essa barra para ela ficar bem assentadinha. E agora, a gente tem um espaço de área de trabalho. Que pra que essa área de trabalho? Pra gente fazer o nosso ponto decorativo. Aqui abaixo do ponto reto, você pode fazer o ponto que você quiser. Pode colocar um viés, pode colocar um tecido aqui em cima. Pode fazer o que você quiser. No entanto, eu preferi colocar mais um ponto aqui embaixo pra dar um estilo a mais na peça. E o ponto que eu vou usar é o ponto mais aberto do ponto dominó, ok? Então, o meu ponto dominó vai estar na largura 4, no comprimento meio. E tirada todo o excesso de costura, ele fica assim. Tá vendo? Conseguiram reparar na hora que eu tava costurando que eu peguei o pé calcador e deixei essa linha aqui do ponto reto como base para mim fazer um outro ponto alinhado com o ponto reto? É interessante você pegar essa dica para você. Se você não tem muita coordenação, não tem como você fazer o alinhamento da próxima costura, pegue as linhas guias da sua máquina para se basear, para você fazer um ponto, ou até mesmo o ponto anterior para você se basear e alinhar a sua costura, como eu fiz. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!